Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus irmãos, hoje continua sendo quarta-feira, dia 16 de março de 2022. Eu sigo aqui para mais um fluxo de notícias do RV-GCR, de toda a questão dos sistemas e toda essa globalidade iminente que estamos passando, visto todas essas movimentações do mundo. Eu venho buscando cada vez mais notícias congruentes e concernentes a toda essa realidade. Agradeço a todos os irmãos que desde o início me dão uma força maravilhosa com sua inscrição, sempre com seu like, seu comentário, enobrecendo cada vez mais todo esse canal. Agradeço a todos os novos inscritos que diariamente se permitem fazer parte e comporem essa grande família que se torna cada vez mais grandiosa. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Aos humanitários, aos amigos que desejam fazer a diferença de coração e alma, eu lanço a todos as propostas da nossa Fundação Coopera Frater e de todos os programas vinculados aos programas Ecolux Pax, que são programas humanitários e ecológicos. Os irmãos quiserem entender, compreender e ajudar de alguma maneira, conheça os links que eu coloco na descrição, pois eles remetem às páginas, ajudem a impulsionar todo esse grande movimento também que carece da ajuda de todos. Meus amigos, em busca de todas essas informações e em busca de informações cada vez mais relevantes diante de todo esse processo, é que eu faço isso gradativamente, diariamente, para virmos nessa conversa sadia, tentar elucidar esses processos, que são confusos, são complicados. Eu também faço o confronto de todas essas informações diariamente, mas é o que nós temos, nada além da informação. E é com esse jogo de poder que eu acredito estar nos dando poder diante desse momento de um único posicionamento e um posicionamento favorável à concretização dessas coisas, é que eu trago essas informações e também assumo uma posição diante de todos esses eventos, diante de todos os outros canais e todas as outras posições de notícias também. E eu pude dar aquela passadinha de novo no canal do Mark, pois mais uma vez ele trouxe um vídeo e também uma live, onde explicou várias outras coisas, inclusive sobre os bônus, os pagamentos e todas essas questões, que eu gosto de ir até ele também, pois acredito muito no que ele fala. E, bom, caso você tenha perdido o último artigo do Iraque, o Tribunal Federal adia o processo para aumentar o preço do dólar. Minhas fontes me disseram que isso foi adiado de propósito, porque eles esperam que o RV tenha sido concluído. Isso seria uma grande notícia. Mark, eu ouvi dizer que você foi pago e está sobre um NDA. Isso seria uma notícia falsa. Eu não fui pago. Os títulos ainda não começaram a pagar. Eu tenho 2 contatos de títulos no Oeste esperando para essa noite. O resto deles está fazendo outras coisas, como jantar e outras coisas enquanto estão por perto. A votação do Parlamento do Iraque em 26 de março, acho que os detentores de títulos têm pouco tempo de espera. Eles estão planejando assentar seu governo até o dia 26 e parecem muito confiantes de que farão isso. Estamos chegando na curva e descendo o trecho. Muita coisa acontecendo no mundo real, mas um dia lento no mundo dos trailers. Isso não é o que eu queria ouvir. Também não é o que eu queria te dizer. Espero que o silêncio seja o silêncio antes da tempestade. Estamos animados ainda. Tem um contato no banco local que não tem mais Dong listado em sua lista de moedas. A China está conversando com a Arábia Saudita para comprar petróleo com yuan hoje. Esteve conversando, né? Nesse momento, eu gostaria de que o Iraque fosse apenas para lucrar um pouco e ter algum espaço para respirar. Você ainda acredita que as outras moedas vão ao mesmo tempo que o dinar? Eu ainda acho que elas irão sim exatamente ao mesmo tempo. Eu não acho que o Iraque vá sozinho, mas se isso acontecer, estou preparado. Tenho que estar pronto para qualquer uma dessas coisas. Os centros de resgate estarão próximos à nossa localização.
e haverá um centro de resgate ao qual você conversará diretamente para informar quando terá essas notificações. Existem 3 bancos grandes no mundo que lidam com isso. Eles usarão os bancos regionais em lugares sem grandes bancos ou incapazes de ter redemption centers. Existem outras opções de câmbio que estarão disponíveis se os principais bancos não estiverem dentro da sua área ou país. Dizem que esta semana isso deve acontecer. Ninguém sabe a data exata. Os provedores da inteligência fazem suas suposições baseadas no que ouvem de fontes e notícias atuais. Temos sorte de ter alguns provedores que falam disso paralelamente e muitas dessas fontes que buscam essas notícias para todos nós, pois isso não é de interesse da grande mídia. Eu não sei o momento. Eu sei que é um quando. Agora, eu sei que todos nós estamos frustrados com os atrasos, eu entendo. Mas leva algum tempo para coordenar todas as nações para um sistema financeiro, enquanto livra os governos dos líderes corruptos. Vários bilhões em todo o mundo estão recebendo fundos. As coisas levam tempo para serem lançadas, está chegando. 80% do que está acontecendo são operações secretas. A mídia está tendo acesso a 20% ou menos disso. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas está prestes a ser lançado. E tivemos vários seguidores aqui que tiveram suas dívidas pagas, centenas. Está sendo uma caminhada tranquila, acalmemos a nossa mente, vamos deixar a tristeza para trás. Bom, meus amigos, é o que nós temos que fazer, deixar a tristeza para trás, deixar os pensamentos negativos para trás, passar a crer num mundo melhor e não só no pagamento dos bônus históricos. Eu sei que isso é uma das etapas mais importantes, mas antes disso existem outras etapas que, se não forem concluídas, essas coisas não poderão ser concebidas. E aguardamos que a força da luz mesmo tome conta do mundo, porque isso é uma grande prosperidade lançada também, muito vista ao lado de toda a liberação dessas contas colaterais globais, que respaldarão todos esses fundos lastreados em ouro e que também trarão a liquidez para todos esses títulos. Meus amigos, mais informações, né? O efeito da sanção quântica ou a correção que está em vigor não existe mais. O que acontece quando um sistema financeiro quântico mundial vê uma conta sancionada em qualquer banco nacional ou em qualquer país? Essa é uma boa pergunta para mastigar. Com os detalhes completos do QFS, do QFS ainda não foram compartilhados completamente, podemos extrapolar o que aconteceu no antigo sistema financeiro, ao novo dia com todas as novas regras. Todas as contas sancionadas na cadeia de bancos centrais controladas pelo Tesouro dos Estados Unidos estão suspensas. A torneira está bem fechada e nenhum gotejamento pode viajar para qualquer lugar. Cada conta com o nome de um indivíduo anexado é colocada em espera, seja corporativa, de poupança, dentro ou fora do livro razão. Não pode haver movimento de dinheiro indo a lugar nenhum quando as sanções sem pagamento, sem saída ou entrada de dinheiro, nenhuma nova conta estabelecida com o nome da pessoa sancionada. Nada que tenha a ver com os bancos. Os cartões de crédito estão congelados, tudo vai para o congelador. Hoje ouvimos que a Rússia anunciou sanções pessoais contra o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e 12 outros americanos. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também disse que procuraria expandir a lista de americanos sancionados em um futuro próximo, incluindo altos funcionários dos Estados Unidos, militares, legisladores, empresários, especialistas e pessoas da mídia que são contra ou contribuem para incitar o ódio contra a Rússia e até a própria Rússia. Introdução de medidas restritivas. Que efeito essas sanções têm no RVGCR? Será este o impulso para fazer com que essas pessoas tóxicas, más e corruptas façam a coisa certa? Há uma ótima pergunta, e aquela que todos nós queremos saber. Que autoridade em todo o mundo a Rússia de Putin tem no QFS ou no GCR, RV? A resposta ficará no Tribunal Internacional Mundial
e demonstrará o apoio e coerência de toda a Europa e do mundo inteiro. Esse é um checkmate fim de jogo. Obrigado. Todos saberemos rapidamente porque essa deve ser a causa do fim do jogo. Por enquanto, sabemos que a Rússia está felizmente aliada e apoiando muitas nações fortes e prósperas, incluindo a China. Se as nações que a Rússia impôs por meios legais, apoiadas pela Corte Mundial, não forem seguidos pelo sistema bancário, haverá um inferno para as pessoas. Para onde vai a sanção russa a partir daqui? Podemos saber que essa partida de xadrez dos titãs nunca terminará até que vejamos a história escrita no espelho retrovisor, porque o vencedor sempre escreve a história. Porquanto, porém, está parecendo o fim do jogo. O cartel também está um complexo industrial, estão todos encurralados e não terão saída, a liberdade vence. Para destacar essa declaração, a palavra de muitos a esse respeito, incluindo ministros no Iraque, quando questionados sobre o adiamento da taxa de câmbio do dinar, é que não importa, tudo é o tratado. RV-GCR acontecerá oficialmente e nós estamos aguardando. Esse jogo está prestes a terminar. Transformação do sistema financeiro. Já começou na Rússia. Você expressa a diplomacia japonesa de alguma forma. É uma técnica. De qualquer forma, se forem excluídos do SWIFT, internacionalmente, no verso, será negociado usando sistema QFS. É como iniciar um sistema financeiro quântico, não é isso? Quem entende vai entender. É como dizer que você não trocará esses fundos na rede SWIFT. Isso será explicitamente feito no QFS, principalmente para trocar os fundos em moedas. Transformação do sistema financeiro. Na semana passada, as reformas financeiras começaram a se espalhar pelo mundo, começando com reformas financeiras alinhadas, quando a Rússia, no início da operação de moeda lastreada em ouro e QFS. Nesse fluxo surgiu a seguinte história como informação que pode ser confirmada nos dias de hoje. Com a abolição do sistema SWIFT, início da escala real do QFS, Índia, China, Rússia, Paquistão, Arábia Saudita, Polônia, Irã, Japão, Venezuela concordaram em negociar usando suas próprias moedas. Parece ter sido feito. Fico feliz em ouvir a palavra Japão nessas informações relacionadas ao RV-GCR. Já faz um tempo que eu não ouço isso. Como notícias no palco da frente, a Rússia tem uma ideia para reembolsar títulos do governo denominados em dólares e em rublos, moedas nacional. Embora o Japão tenha anunciado sanções contra a Rússia, declarou que continuará sua cooperação econômica e comércio com a Rússia e foi criticado por sua resposta ambígua, mas é uma diplomacia ambígua exclusiva do Japão e nos bastidores. Em termos de sentido, a resposta está em consonância com o cenário de avanço. Aparece como tal um pequeno suplemento sobre a resposta do Japão. O Japão está implementando a exclusão de bancos específicos da Rússia da Associação Internacional de Comunicações Interbancárias SWIFT como uma sanção contra a Rússia. Além disso, a troca de fundos relacionados à cooperação econômica com a Rússia, comércio, dinheiro de corporações, etc. É como dizer que vocês farão a troca sem usar o SWIFT. Usarão o QFS para todos esses fins, inclusive para resgate e troca de fundos, troca de moedas e também a própria moeda. Bom, meus amigos, certamente todo esse sistema será reformulado, coisas que nós já estamos conversando já faz um tempo, estamos vendo os reflexos disso hoje. Nossa humilde concepção e a concepção dos provedores era de que esse evento fosse ocorrer começando nos Estados Unidos e que ele pudesse ocorrer metodicamente a partir dos tempos, com os Estados Unidos dando esse extremo pontapé ao mundo. Mas foi necessário que, através de uma administração talvez infeliz da administração atual dos Estados Unidos, que está sendo forçada agora a fazer coisas que não quer, está sendo forçada a ir de acordo com os sistemas propostos pelo mundo, porque o mundo também, de acordo com todas essas questões e reviravoltas econômicas dos Estados Unidos, a essas sanções à Rússia e por conta da guerra, está forçando a Rússia e todos esses países a trabalharem de forma independente, a trabalharem com suas próprias moedas no comércio
E quando estão se falando em relações econômicas com Rússia, que é uma superpotência, com China, que é uma superpotência, e esses dois países liderando praticamente todo o Ocidente, de certa forma, ir contra suas economias é dar um tiro no pé também. Então, todas as outras nações agora estão compartilhando sobre as ideias do lastro-ouro. Estão informando as quantidades. Na verdade, isso já foi feito. Eles já informaram, como eu li para vocês, eles já informaram os Estados Unidos sobre as quantidades de ouro que tem, já informaram que vão trabalhar com comércio livre internacional em paridade, independente do sistema SWIFT, ou seja, é o fim do sistema SWIFT. Porque isso vai ser um reflexo para nós aqui no Brasil também e para as Américas, porque esse sistema é corrupto. Esse sistema não fará parte nem do próprio Estados Unidos. Os devidos poderes já foram dissolvidos relacionados ao Tesouro dos Estados Unidos, relacionado ao Fundo Monetário Internacional, relacionados ao Federal Reserve. Todas essas cadeias, dessas famílias que estavam pelo controle do sistema monetário e da moeda de reserva, com essa impressão desenfreada de dinheiro e pacotes econômicos que foi necessário para a população viver, mas foi uma coisa que eles mesmos causaram, né? Mas teve uma impressão desenfreada de dinheiro, do qual levou uma dívida, principalmente o mercado imobiliário da China, preso ao sistema fiduciário do Partido Comunista Chinês, vinculado aos Estados Unidos, né? Em parte, aí eu acredito que a administração atual dos Estados Unidos seja governada exatamente por trás dos bastidores pelo Partido Comunista Chinês, que o presidente Xi Jinping luta para restabelecer também, tirar toda a sua nação dessa dívida, né, que está dessa dívida trilionária, de milhares de trilhões que a China deve. Eu chuto a dizer mais de 200, 300, 400 trilhões em dívida essa imobiliária chinesa Evergrande, que é um partido muito corrupto, assim como todos os partidos de toda essa questão também que envolvem os Estados Unidos. E muito não está se falando, né? Porque agora a mainstream media que noticia as notícias que nós não queremos ouvir, né? Que é o que eles querem para manipular as massas, agora só fala em guerra, né? Nessas posições e tudo é um boletim de guerra e outra coisa, lá, mas a verdadeira face da economia mundial, a verdadeira face de um sistema monetário, eles não mostram, que é um sistema monetário que está caindo cada vez mais, que não será suportado, que o mundo inteiro já está indo, né, já está deixando de participar dessa forma. Isso ainda a gente não vê o reflexo aqui, mas é uma questão de tempo. Ainda não está oficialmente morto o sistema SWIFT, mas é como se fosse o brilho de algo que já uma hora vai apagar. Né? Eu citei até uma estrela uma vez, mas uma estrela é algo digno demais para ser comparado com o sistema SWIFT de corrupto, né? Mas é uma coisa que ainda terá as suas relutâncias em todos os países, terá a sua relutância, mas o sistema que está vindo, que é o sistema que eles estão apoiando, né, que já faz parte da Rússia, da China e de todos esses países que eu leio e demais, e totalizando aí mais de 180 nações que já estão caminhando para isso, pois não terão escolha, né, não terão escolha, é uma reformulação que começou na Rússia. E a gente achou que era nos Estados Unidos, mas a Rússia teve que começar. E também a teoria, o povo da teoria da conspiração, né? Isso vem do lado da teoria da conspiração, mas eu acho que todas essas teorias têm que ser relevadas, até porque toda teoria tem um fundo de verdade também, né? Muito diz que a participação da Rússia em todos esses movimentos foi concebida também e autorizada e também muito apoiada pelo presidente Donald Trump, e essa questão teria que começar paralelamente. Mas não vemos evidências de tais coisas, mas eu acredito que ele esteja posicionado e nós vamos ver ainda, conforme os dias, falar sobre ele, mais coisas, né? Assim como vemos, eu não trago muito esses assuntos, pois são muitas coisas que às vezes a gente, são provedores, às vezes, de que eu não eu acompanho, mas já disseram outros tipos de notícias, das quais não foram muito ao encontro da verdade. Mas eu não deixo de acompanhá-los, né? Porque quando se trata de política e tudo, é muito porco essas coisas, gente. É tudo muito sujo, é tudo muito nefasto, sinistro. Às vezes você pensa que você está seguindo um anjo, na verdade você vê que não era isso, né? Mas enfim,
algumas teorias de pessoas ainda que têm um pouco de minha credibilidade, que falam no entorno do ambiente governamental e político dos Estados Unidos da América, falam muito sobre Trump e sempre estiveram elucidando Donald Trump nesse processo como um grande cabeça também nesse processo para toda essa reavaliação, GCR, e principalmente para o pagamento dos títulos históricos, dos vínculos, dos obrigacionistas e de todos esses irmãos que aguardam essas posições, né? Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto amanhã com novidades. Que Deus abençoe grandemente cada um dos meus irmãos aí. Amigos, continuem me dando essa força maravilhosa. Hoje somos uma família com mais de 10 mil pessoas. E por que não torná-la cada vez maior? Chegarmos aí a números maiores. Eu peço a inscrição do irmão diariamente, o like no vídeo, o comentário, pois tudo isso também ajuda que meu conteúdo continue impulsionado a novas pessoas, buscando aí pessoas maravilhosas e conhecendo diariamente pessoas das quais eu não fazia ideia que pudesse conhecer e hoje fazem parte da minha vida, fazem parte desse canal. Eu tenho um profundo amor por tudo isso e faço isso com o maior carinho do meu coração, meus irmãos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o restinho da quarta-feira de vocês. Eu volto amanhã com novidades. E os irmãos que quiserem vir observar notícias, sejam sempre bem-vindos. É uma alegria. E o irmão Danilo Sérgio se sente lisonjeado por todos os comentários que são postados. E eu agradeço muito, não sou merecedor de nada disso, mas eu agradeço o carinho de cada um dos meus irmãos, humildemente. Que Deus abençoe da mesma forma. Não é demagogia, é reciprocidade. Fiquem com Deus, meus irmãos. Que Deus abençoe de verdade. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.